Vamos ler o texto das Escrituras? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Curva sua cabeça, eu quero orar com você nessa manhã. Pai, eu quero te dar graça, Senhor, nessa manhã, pela sua bondade, pela tua fidelidade, pela tua palavra que é vista em nossa vida, Pai. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, pela bondade, pela misericórdia que tem se estendido em nossa vida. Obrigado, Pai, porque nós desfrutamos da Tua verdade e é sobre a Tua palavra que nós estamos confirmados, Pai. Nós somos gratos em nome de Jesus. Dá um glória a Deus e aplauda ao Senhor Jesus nessa manhã, meu amado irmão. Aleluia. Aqui, meu amado irmão, nós estamos nesse texto aonde Deus está falando sobre o mandato cultural dele. Então, se fosse para me dar um tema para essa mensagem, é aonde Deus está falando sobre o seu mandato, aonde Deus está falando sobre a sua cultura, aonde Deus está estabelecendo os seus desígnios, aonde Deus está estabelecendo a sua vontade. Quem sabe aqui que cultura é um culto? Toda cultura é um culto. Então aqui o que Deus está estabelecendo é o culto que nós entregamos a Ele, amém? É a devoção nossa que nós entregamos a Ele. E quando nós queremos saber a forma de como nós devemos viver, a forma como nós devemos proceder, nós precisamos voltar para o início. E o significado do nome de Gênesis quer dizer início, aonde nós encontramos o padrão original de Deus. Você pode repetir isso comigo? Padrão original de Deus. O padrão estabelece a real intenção de Deus. Amém? O padrão, ele estabelece aquilo que é a vontade de Deus. Qual é a real intenção de Deus? Então aqui, em Gênesis capítulo 1, nós podemos perceber qual é o mandato cultural, qual é o desejo de Deus para o seu povo. Qual é a missão que é dada para cada um de nós. E como povo de Deus, cadê o povo de Deus nessa manhã? Nós precisamos cultivar essa cultura. Sim, nós precisamos cultivar, manter essa cultura a qual Deus ele estabeleceu. Porque aquilo que é início, aquilo que ele nos mostra, revela o seu próprio coração. Aquilo que Deus ele dá, revela o seu próprio coração. Veja que o texto de Gênesis, Deus cria um homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Repita isso comigo. Deus cria o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. De toda a criação, quando você olha, o único ser que corresponde à imagem de Deus somos nós. Olha para essa pessoa que está do teu lado. Ela corresponde com a imagem de Deus. Ela é a imagem de Deus. Sim ou não? Amém? Olha para outra pessoa que está atrás de você. Eu quero provocar isso em você nessa manhã. Você olhar, perceber as pessoas que estão aqui e ver que elas refletem a imagem do Criador. Posso ouvir um amém? E você nessa manhã diga assim comigo: eu reflito a imagem do Criador. Amém? Então, quando Deus, ele deseja criar o homem, gente, ele desce dos céus, olha aqui para mim, gente, e ele coloca a mão na massa. Expansão quer dizer mão na massa. E quando Deus quis expandir o desejo dele, Deus desceu dos céus e colocou a real intenção, ele colocou a mão
Um homem formou um homem, pegou o barro e formou o homem, e fez um homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Então, tudo que você pega, que você toca, o que tem? As suas digitais. Hã? Sim ou não? Tudo que você toca tem as suas digitais, não tem? E Deus, quando ele foi lá e pegou o homem, tocou, fez o homem, ele preencheu o homem das suas digitais. Então você carrega as digitais de Deus. Eu poderia haver um amém mais forte. Então você carrega o toque de Deus. Então se você é negrão como eu, lindão, negrão, vocês estão aqui, gente? É porque Deus te quis assim. Desse jeito. Porque ele foi lá e fez conforme a sua imagem, conforme o seu desejo. Faz sentido para você? E não somente isso. Depois que ele criou o homem, ele foi lá e soprou sobre o homem o fôlego de vida. E o homem agora passou a ser alma vivente. É como se eu pegasse aqui uma bexiga, gente, vazia, e começasse a encher ela. Soprar ela, amarrar. O que está dentro dessa bexiga? O meu fôlego. Isso que Deus fez com você. Então nós carregamos a essência de Deus, nós carregamos a imagem de Deus. Diga assim: Deus criou todas as coisas, porém, Ele criou a mim conforme a sua imagem. Então, essa identidade, a gente chama isso na teologia, imagodei, o reflexo de Deus, a natureza de Deus. Então, quando a natureza ela olha para o homem, quando a criação ela olha para o homem, ela vê que o homem reflete quem? Deus. Por isso que Paulo ele vai chegar debaixo desse entendimento, dizendo que agora a natureza aguarde com uma ansiosa expectativa a manifestação minha e sua, porque nós transmitimos a identidade de Deus. Dá um aplauso aí ao Senhor Jesus. Então, nesse mandato, existem responsabilidades. Vira para o teu irmão e diga assim: há responsabilidade para nós. E essas responsabilidades, olha aqui, elas estão conectadas à imagem. Veja isso. Essas responsabilidades que foram atribuídas para nós, elas estão atreladas à nossa imagem que nós refletimos a partir da criação, da nossa vida em Deus. Então veja que Gênesis capítulo 1, do 26 ao 28, Deus ele está dizendo para nós, diga assim comigo: frutificai, multiplicai, sujeitai, dominar, que é governar. Vocês estão comigo? Então, esses verbos que são imperativos para nós, e também que são afirmativos, ele revela uma ordem, uma comissão e um mandato. Qual é o mandato para nós? Frutificar. Repita isso comigo: frutificar, multiplicar, sujeitar e governar. Frutificar não é só ter filhos. Multiplicar não é só multiplicar filhos. Porque talvez as pessoas estão condicionadas ao que Deus está dizendo aqui para Abraão, só simplesmente em povoar a terra. Mas é muito mais. Diga assim comigo: é muito mais.
Agora, Deus não está dando uma opção para nós, Tom. Não é uma opção. É um mandato. Veja aqui comigo, olha para mim. Não é uma opção frutificar. Não é uma opção multiplicar. Não é uma opção sujeitar. Não é uma opção governar. É um mandato. Acorda, igreja. É um mandato. Não é uma opção. É uma ordem dada pelo Criador para os seus filhos que refletem a sua imagem. Você não vai esperar isso dos animais, você não vai esperar isso das outras coisas, Deus vai esperar isso de mim e de você. E diga assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Diga mais uma vez: eis-me aqui, Senhor. Então veja que a primeira coisa que Deus vai falar lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, a primeira coisa que Deus vai falar: Deus os abençoou. Abra comigo lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deus os... Me ajuda aí, gente. O que Deus faz? Deus está abençoando quem? O homem. A bênção de Deus é dizendo para o homem: vai! Vocês estão comigo, gente? A bênção, toda vez quando eu abençoo o Benjamim, eu estou dizendo: Benjamim, seja próspero, seja frutífero, multiplica, governa, meu filho. Toda vez quando eu peço bênção para o meu pai, é isso que meu pai ou minha mãe está dizendo: meu filho, vai, seja você uma bênção. Olha como Deus falou para Abraão: Abraão, se tu uma... Me ajuda aí, igreja. Veja que Deus, Ele abençoa. A primeira coisa que Deus vai fazer com o homem, Deus vai abençoar o homem, dizendo: você é capaz. Aliás, nós somos extremamente capazes de fazer isso. Quem pegou essa palavra aqui daquele domingo? Amém? Vamos dizer isso. Nós somos extremamente capazes de fazer isso. Governar, multiplicar, frutificar, dominar, governar. Porque há em nós o imagodei de Deus, há em nós a imagem de Deus, há em nós a bênção de Deus. Antes de existir trabalho, Deus abençoou. Então não trabalhe sem a bênção de Deus. Deus não diz para o homem: trabalhe. Deus primeiro, antes de falar para o homem trabalhar, Deus fala para o homem: você é abençoado. Não trabalhe sem a bênção de Deus. Quer a tua empresa ser próspera, quer que você seja próspero, tenha a bênção de Deus. Antes de Deus dar responsabilidades, veja que Deus abençoou. Deus não está cobrando agora. Deus simplesmente está o quê? Abençoando. Vamos para Efésios capítulo 1, versículo 3. Oh, Jesus, me dê força, papai. Posso ouvir um amém? Estão aqui comigo? Olha o que diz lá o texto: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos, com toda sorte de bênção, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Primeiro precisa acontecer aqui nos céus, para que a terra dê uma resposta. As bênçãos de Deus começou nos céus, e aquilo que os céus falam, a terra tem que corresponder. Por isso que Ele nos abençoou. Ele não vai nos abençoar, Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Aonde? Nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Por isso que Ele fala para Abraão: Abraão, todas as famílias da terra serão benditas, abençoadas. Aonde são os abençoados aqui nessa manhã? Levanta suas mãos comigo.
Então Deus abençoa para governar, Deus abençoa para multiplicar, Deus abençoa para frutificar. Porque esse é o propósito de Deus. Veja que a cruz, pastor Tiago, não cancelou nada disso. A cruz simplesmente evidenciou algo que Deus tem para nós, o seu povo. Aleluia. É isso. Quando nós entendemos, a nossa vida a parte das bênçãos. É isso que o salmista, ele diz lá no Salmos. Olha, como vai dizer lá no Salmos 29, versículo 11. Abra lá comigo. Salmos de número 29, versículo 11. O Senhor dará força ao seu povo. Obrigado pela força. Amém? O Senhor dará força a quem? Ao seu povo. Aleluia. Deus vai te dar força. Aleluia. E diz também, o Senhor abençoará o seu povo com a paz, com a shalom. A palavra ali, paz, shalom, que quer dizer sejam prósperos, sejam frutíferos, sejam, aleluia, eficazes em tudo que vocês fizerem. O Senhor abençoará o seu povo. Nós não estamos debaixo de maldição. Poderia haver um glória a Deus bem forte aí. Nós não estamos debaixo de maldição. Nós estamos debaixo de bênção. A minha vida é uma bênção. A tua casa é uma bênção. Nós não estamos debaixo de maldição. Nós estamos debaixo de bênção. E tudo que vier ao contrário da tua vida, você tem autoridade para falar: não, aqui não. A palavra que tem a respeito da minha vida, da minha casa, da minha empresa, da minha família, é palavra de bênção. Eu sou uma bênção. A minha geração será uma bênção. Os filhos dos meus filhos serão uma bênção. Em Efésios capítulo 1, versículo 28, olha como ele continua dizendo. Deus abençoou. E Deus disse, depois da bênção Deus fala. Amém? Imagem, bênção, agora Deus fala. O que Deus está dizendo? Frutificai-vos. Amém? Gênesis capítulo 1, versículo 28, abra lá para mim, Lucas. Olha o que diz. Deus o abençoou, veja que antes de dar bênção, Deus dá a sua imagem, Deus o abençoou e Deus lhe disse, frutificai. Gente, eu quero só abrir aqui, amém? Não quero perder. Eu vou entrar aqui num propósito. 100 dias lendo a Bíblia. Meu amado irmão, nós vamos começar um projeto nessa igreja. Deus me inspirou nesses dias, 100 dias. Nós vamos ler a Bíblia. Eu quero te provocar. 100 dias. Quem está comigo nessa jornada? Deus me provocou. Essa semana Deus falou, você precisa dar uma resposta. Amém? Aquilo que você ouviu no Descende Brasil. Tá? Engaja. Mas como, Senhor? 100 dias lendo a Bíblia. 100 dias de jejum e lendo a Bíblia. Somos extremamente capazes. Quem está comigo aí? Aleluia. Glória a Deus. Tem uns valentes de Deus aqui. Glória a Deus. Amém? Então, gente, voltando aqui para o texto, volta lá, Lucas, para mim. Primeiro, Deus, a imagem. Segundo, Deus abençoa. Depois, Deus diz, frutificai. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deus diz, frutificai. Diga para o teu irmão aí, frutificai. Amém? Diga para outra pessoa, frutificai. Amém? Então, gente, a vida frutífera é resultado de uma vida saudável. Uma vida frutífera é o resultado de uma vida saudável. Tá? Deus não espera algo de mim vazio. Deus espera de mim frutos. Faz sentido para você? Fruto é uma consequência de uma conexão com o nosso próprio Deus. Uma vida frutífera agrada a Deus. Abra comigo lá em Gênesis. Gênesis não, João capítulo 15, versículo 16. João capítulo 15, versículo 16.
15, versículo 16. Não me escolheste vós a mim, eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, algumas versões dizem, vos designei, para que vá e dei o quê? Há um desígnio em nós, para que a nossa vida seja o quê? Frutífera. Há um desígnio em nossa vida, para que a nossa vida seja o quê? Frutífera. Então ele me escolhe, ele escolhe a você, ele escolhe a cada um de nós aqui, para que nós possamos ir e dar o quê? Frutos. E frutos o quê? Que permanecem. Quando alguém chega na tua vida e fala da outra pessoa, simplesmente compare a vida frutífera dessa pessoa ou aquela que fala de você. Compare. Deus está dizendo a forma que Ele vai enviar, a forma que Ele está nos mandando aí, para que nós possamos ser frutíferos. E a Bíblia fala, pelo fruto pelo fruto eu vos. Como Deus vai reconhecer? Pelo fruto. Porque a nossa vida foi designada para dar fruto. Se você não está frutificando, tem algo errado. Se você não gera pessoas, vidas, está errado. Se você não prega o evangelho, está errado. A vida do cristão, ela precisa ser frutífera. Porque pelos frutos eu vos conhecerei. Você quer só chegar diante de Deus, apresentar só trabalho, e Deus vai perguntar para você, cadê as vidas? Cadê as pessoas que eu conectei com você? Está vendo essas cadeiras vazias? A vida frutífera vai revelar. Se a igreja está frutífera, essas cadeiras têm que encher. E ovelha gera ovelha. Ovelha gera ovelha. Pregue a tempo e fora de tempo. Vocês estão aqui? A vida frutífera. Porque quando você está plantado junto às correntes de água, assim como diz lá no Salmo capítulo 1, versículo 3, você dará fruto. Você dará fruto. Qual corrente que você tem bebido? Qual água que você tem bebido? Você precisa dar fruto. Olha aqui para mim, comunidade apostólica pela cruz. Nós precisamos ser frutíferos, nós precisamos dar frutos, porque isso é parte de Deus. Frutificar a comunidade apostólica pela cruz, multiplicar. Abra a tua casa para a comunidade de alcance. Vamos frutificar, vamos dar frutos. Estou ouvindo um pouco amém? Porque quando é hora de bênção, todo mundo vibra. Mas na hora que eu estou provocando, falando que precisa abrir a casa, por que ninguém grita, ei, aqui, pastor? Estou mexendo com você mesmo, querido. E você fala, é eu, pastor, é a minha casa, pastor. A minha casa será frutífera. Eu vou dar frutos. É, meu amado irmão, porque nós fomos chamados para ter uma vida frutífera. Amém? A nossa vida frutífera revela a quem nós estamos ligados. Porque Jesus fala, olha, eu vos designei para que vão e deem frutos. Olha a vida de Pedro, gente. A primeira pregação de Pedro. Que colheita maravilhosa. Sim ou não? Então a nossa vida é designada para que nós possamos dar frutos. Agora, Tiago, capítulo 1, versículo 27, Tiago diz assim, olha, a fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta. A fé sem obras, ela é morta. Ah, tem gente que tem fé. Eu posso chegar diante dessa pessoa, você tem fé?
mas eu quero te mostrar as minhas obras, porque as obras vão evidenciar a nossa fé. Vocês estão comigo? A fé sem obras, ela é morta. Eu tenho fé, então me mostra as suas obras. Não estou falando de salvação, estou falando de obras, porque a fé sem obras é morta. Meu amado irmão, a tua vida não é só para você chegar, vir aqui na igreja, passar a tua vida e no outro domingo você voltar aqui para a igreja. Meu amado irmão, não viva a tua vida desse jeito, tenha uma vida frutífera. Para de ser essa pessoa que só vem, no domingo eu vou cumprir os meus ritos religiosos, só isso. Não, a vida nossa não termina isso não, porque Deus deu um decreto, Deus deu um mandato para nós, frutificai-vos. Transforma a sociedade, transforma o ecossistema onde você está. Ei, vocês estão aqui comigo? Transforma o ecossistema onde você está, transforma o lugar aonde você está, aonde você passa, deixa a marca de Deus, deixa ali a imagem de Deus, aonde as pessoas vão falar, olha, realmente, essa pessoa evidencia Cristo, no viver, no falar, no mover, porque para Ele nós existimos e também para Ele nós nos movemos. Você vai ter que sair da estagnação. Mateus capítulo 5, versículo 14, olha o que Jesus está dizendo, abra comigo lá, meu amado irmão, Mateus capítulo 5, versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas, e elas vão glorificar quem? Elas vão glorificar ao Pai que está onde? Deixa as pessoas verem. Toda vez quando uma pessoa vem falar para mim de alguém, eu vou evidenciar, olhar para a obra da vida dessa pessoa e falar, não corresponde. Você já viu que as pessoas querem falar de outras pessoas, mas quando você olha para a vida dela, ela não testemunha, ela não traz evidência do fazer de Cristo. Sim ou não? Vou terminar nesse último ponto, não vai dar tempo para mim terminar tudo. E outro texto que ele fala, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, ele fala sobre frutificar e também ele fala sobre não é só ter filhos, não é só encher-se de bens. Aonde Jesus passou, ele multiplicou. Vou voltar a dizer para você que aonde Jesus passou, ele multiplicou. Jesus é convidado para um casamento, há falta, mas estava lá aquele que multiplica. Vocês estão aqui? Só 5 pães e 2 peixinhos. Mas Jesus estava presente. Um homem de Deus que carrega a presença de Deus. A viúva só tinha um bocadinho, mas tinha um servo de Deus que multiplica. Jesus vai falar de 2 parábolas. Preste atenção nessas 2 parábolas. Jesus vai falar sobre a parábola dos 5 talentos. A um ele deu 1, a outra ele deu 2, a outra ele deu 5. Esse um cavou e escondeu e não multiplicou. E Jesus falou, por que você não pegou e não entregou a alguém que multiplicava o teu talento, o teu dom? Jesus gosta de multiplicação, Wesley. Jesus gosta de multiplicação. Gente, a parábola das 10 minas. O que Jesus fala? Granjear. Multiplicar. Até que ele... Qual que é o prazo? Até que ele... O que Deus te entregou? Vai granjear, vai multiplicar. Até que ele venha. Multiplica o teu dom, multiplica o teu talento. Meu amado irmão, a Sara está aqui comigo. A Sara hoje é secretária lá da escola. Eu mais oferto aula do que estou cobrando aula.
Porque o meu propósito, eu entendi, é multiplicar dom e multiplicar talento. Multiplica aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Cadê aqui você, meu amado irmão? Multiplica talentos. Multiplica aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Multiplicação é do reino de Deus. Mas tem gente vivendo só para pagar a conta. Acorda de manhã, dorme só a fim de pagar a conta. Gente, muda a tua consciência. Você não foi chamado para isso, não. Você foi chamado, meu amado irmão, para viver uma vida, a vida abundante de Deus, multiplicando. A palavra abundante ali é uma vida de possibilidades. Deus está te dando possibilidades. Vocês estão comigo? Quero encerrar nesse texto de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Abra lá comigo em Romanos, capítulo 8, versículo 29. É o tempo de multiplicar, é um tempo de frutificar. Vocês estão aqui? Romanos capítulo 8. Porque Deus de antemão conheceu também, nos predestinou para serem conforme. Veja que Paulo ele está falando algo lá do princípio, lá do início. Amém? Porque de antemão Deus nos conheceu e nos predestinou. Diga assim, predestinação. Quando for falar a respeito para vocês de predestinação, tá? Você vai escutar muito isso. Predestinação é a escolha de Deus. Qual é a escolha de Deus? Que o homem seja a sua imagem e a sua semelhança. O homem foi predestinado. O que Deus predestinou? Eu, você, para ser conforme a sua imagem. A escolha dele. Para serem conforme a imagem de quem? De quem? A fim de que ele seja o primeiro em espécie. A palavra primogênito, primeiro em espécie. Entre poucos? Entre? Porque as cadeiras estão vazias. Expansão é isso. Expansão é eu pregar. Expansão é eu sair da zona de conforto. Expansão também é eu pensar no meu irmão que não está aqui. Frutificar, multiplicar. Ei, é parte de nós. Porque você às vezes está correndo tanto atrás da bênção que nós estamos ao contrário da palavra de Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 28 diz que as bênçãos vão nos perseguir. Você está correndo tanto, que não está dando tempo da bênção te alcançar. Você tá, olha aqui. Você está correndo tanto atrás das coisas que não, a bênção não está te alcançando. Por que você não faz aquilo que é o chamado de Deus para a tua vida? Muda a forma de pensar, gente. Muda a maneira de pensar. Está vivendo uma vida corrida. E a minha pergunta: você tem falado de Cristo? Você tem testemunhado a Cristo? Você tem frutificado? Você tem multiplicado a tua vida? Dá fruto. Porque Ele vai te cobrar. Vai haver uma cobrança. No livro de John Bevere, Movidos à Eternidade, no livro de John Bevere, tem pessoas que vão chegar diante de Deus, ele diz que Deus vai requerer, que Deus vai cobrar o princípio: multiplicar, frutificar, dominai e governar. Quantos querem fazer uma oração perigosa nessa manhã? Gente, de domingo a domingo nós estamos chamando essa igreja para o confronto. Fala se é assim ou não, gente. Pega as mensagens que vocês têm falado aí. Ou saímos dessa zona de conforto, sim ou não? Ou vamos cumprir o nosso chamado, sim ou não. Fique de pé.
desejo de Deus é que seja pai de muitos, muitos, muitos filhos. Não é poucos, não, gente. Tem que multiplicar. Quem está preparado aqui para a grande colheita que há de vir? Quem está preparado para a grande colheita que há de vir, gente, no mundo? Mas nós não podemos estar desapercebidos. Como diz o cântico, né? O trem da salvação está passando. Agora Deus está perguntando: quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com braço no altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra tendo ao teu mandar. Quem são os trabalhadores desse tempo? Aleluia. Deus está nos chamando. Vamos encher essas cadeiras, gente? Vamos. Abra a tua casa para a comunidade de alcance. Ah, pastor, eu tenho trabalhado tanto. Meu amado, olha aqui para mim. Ah, eu tenho trabalhado tanto. Deus nunca chamou um desocupado. Aliás, todos que Deus chamar, estavam trabalhando e trabalhando muito. Eliseu arando a terra. Abraão cuidando das coisas. Pedro trabalhando. Todo mundo estava trabalhando. Gideão malhando o trigo. E você? Deus está te chamando. Vamos abrir a tua casa para a comunidade de alcance, gente? Vamos sair da zona de conforto? Vamos multiplicar? Vamos terminar esse ano com 20 comunidades de alcance, pastor Salomão? Vamos terminar esse ano com 20 casas? Não, eu quero um amém forte, pastor Salomão. Vamos terminar. Eu tô com energia aqui. Vamos terminar com 20 casas esse ano. Quantos aqui creem, gente? Essa é uma manhã de evangelismo, amém, de reafirmação de destinos. E nós vamos viver o propósito de Deus aqui, né, evangelista Euclério? Aleluia. Gente, a palavra do Juan aqui, quem pegou aqui, gente? O Juan viu o meu escritório, ele nunca foi lá dentro do escritório, o profeta Juan. Ele viu a plantinha que estava lá atrás, e ele viu eu assinando um documento de compra e de posse. Eu estou falando isso porque vocês já sabem. E eu falei, aquele negócio, aquele lugar é meu. Pela fé, gente. Se o profeta falou, ele nunca entrou, gente. Ele nem sabia que eu tinha aquele novo espaço. Ele falou, olha, eu estou vendo Deus, eu nunca fiz um vídeo lá, pastor Salomão. E ele falou tudo lá, que estava lá dentro. Deus não vai te dar nada antes que ele já decretou dentro do teu coração. E é para me colocar uma camisa o quê? Uma camisa preta, né? Ele falou, olha, e ele fez eu assinar. Ele fez eu assinar o papel aqui. Eu tive que assinar, tive que datar a data, colocar CPF. É porque está decretado nos céus. É isso aí, gente. Amém? Vamos, gente, vamos conquistar. Levanta suas mãos ao Senhor. Aleluia. Levanta e começa a declarar, Senhor, há em mim capacidade. Amém, Senhor, há em nós a sua vontade.